Uma boa noite, gente! Sejam todos bem-vindos e sejam todas muito bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia neste dia 13 de julho de 2022, quarta-feira, 8h30 da noite. Estamos ao vivo aqui no Clubhouse e no Instagram para lermos e estudarmos Deuteronômio capítulo 28. Então, já vão aí onde vocês estiverem nesse momento, se estiver em casa, no quarto, na sala, já vão se ajeitando no sofá, na cadeira, na mesa, na cama, onde vocês estiverem. Peguem as Bíblias de vocês. Vão abrindo em Deuteronômio capítulo 28, que dentro de instantes vamos começar a leitura. E é uma leitura meio longa hoje. Teremos alguns detalhes aí para comentar a respeito. Então já vão pegando aí, vamos fazer uma oração. E aí depois da oração, vamos começar a leitura de Deuteronômio capítulo 28. Oremos então. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória. Nós agradecemos pelas bênçãos que o Senhor já nos concedeu, agradecemos pela vida, pela saúde, pela paz, agradecemos também, Pai, por essa oportunidade que temos agora de estudarmos juntos a Tua palavra. E ao abrirmos, Pai, em Deuteronômio capítulo 28, queremos, Pai, convidar o Seu Santo Espírito para estar conosco, para nos dar o discernimento, a sabedoria, a inteligência, para a gente entender tudo que a gente vai abordar aqui hoje no capítulo 28, Pai. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo e todos também que estão acompanhando a gravação. Tudo isso te pedimos e agradecemos, por amor do Seu santo nome. Amém. Tudo bem, gente? Uma boa noite de novo aí, para quem está entrando. Hoje, então, vamos ver o capítulo 28. Ontem, no capítulo 27, nós vimos as instruções que Moisés deu com os anciãos. Lembra que eu falei ontem que é a primeira vez que os anciãos ou os líderes aparecem na narrativa junto com Moisés, declamando e falando e declarando as leis, os decretos, os estatutos, os mandamentos. Agora, como eu também disse no episódio anterior, estamos chegando aí, no meu ponto de vista, num clímax, no ápice de Deuteronômio, que irá ser precisamente amanhã, no capítulo 29, que é a renovação da aliança. Mas antes da renovação da aliança, tudo que já tinha sido feito lá no Monte Sinai, está prestes a ser renovado. O povo que hoje, aqui na narrativa, já era um povo velho, um povo maduro, como eu disse ontem, esse povo provavelmente eram bebês, criancinhas lá no Monte Sinai, ou muitos deles nem tinham nascido ainda, não tinham visto as maravilhas e todo o livramento que Deus tinha feito no Egito, não viram nada do Monte Sinai, não viram a glória de Deus aparecendo no Monte Sinai, com todas aquelas maravilhas, o monte tremendo, fumegando, raio, trovão, a voz de Deus. Esse povo que está entrando aqui, prestes a entrar na Terra Prometida, é aquela geração que ficou 40 anos no deserto. Ou seja, se a pessoa tinha 0 anos de idade ali no Monte Sinai, hoje aqui ela teria 40 anos de idade. Então vocês imaginam, então já era um povo que era uma geração toda renovada. Porém, antes da renovação da aliança, era preciso ler os termos da aliança. Moisés recapitula até o presente momento tudo ali, há uma história no comecinho de Deuteronômio, recapitulando a história de Israel atravessando o deserto, fugindo do Egito e tudo aquilo. Depois ele dá uma recapitulada em por cima dos decretos, nas leis, nos estatutos que nós vimos e lemos em Levítico. E agora, mais um ponto, e um ponto importantíssimo, e às vezes um ponto tão meio que pesado de ler, que é sobre as bênçãos e as maldições de guardar ou não os mandamentos de Deus.
Muitas vezes é incompreendido muito isso. Eu não gosto muito de ler porque é pesado. Quando a gente lê, como nós iremos ler hoje, vocês vão ver que é pesado. Porém, é Deus que mandou. E depois nós vamos discutir um pouquinho, eu vou tentar colocar uns pontos de vista aí em cima do que nós vamos ler. Deuteronômio, então, capítulo 28. E aí, ao longo do capítulo, eu vou fazendo os meus inputs, vou falando aí, caso apareça alguma coisa, algum insight. Então já pega seu lápis também, sua caneta, o que você precisar fazer anotação, se quiser fazer anotações, grifar, é sempre bom estar grifando a Bíblia e escrevendo o que você está pensando. Vamos lá então. Capítulo 28, verso 1, na minha Bíblia, que está na Nova Versão Internacional, começa assim. E aí Moisés continua no discurso que nós lemos ontem. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Aí você vai ver que é um grande se. Existe uma condicional aqui dessas bênçãos, se o povo se mantesse fiel e obedecesse a Deus. E aí qual que era? Olha só, verso 3. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de você o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Verso 10. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecer aos mandamentos do Senhor, eu estou enfatizando o se aqui por motivos óbvios, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Então aqui a gente viu, né, Moisés falando primeiro das bênçãos da obediência. Então ele fala aqui que todas as esferas da vida do povo de Israel seria abençoado. Nível de vida pessoal, plantação, chuva, fertilidade tanto do solo quanto das esposas, quanto dos animais. Seria um povo rico, que eles emprestariam para muitas nações e não tomariam emprestado de ninguém. Seria um povo poderoso de força, porque os inimigos viriam por um caminho e fugiriam por 7. Eles seriam todos espalhados. Então a gente vê aqui que a obediência da lei, a obediência dos mandamentos, resultaria nessas bênçãos. Ou seja, prosperidade em tudo. Eles seriam reconhecidos pelos outros povos, como vejo aqui no verso 10, todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor. A gente vê que o grande objetivo de Deus com o povo de Israel não era quando... E a gente já viu isso, a gente já estudou isso, nós já vimos isso, que Deus não escolheu Israel por eles serem o povo mais poderoso, o povo mais numeroso, ou alguma coisa assim, mas pelo contrário, eles eram menor representatividade. Para justamente mostrar que o que está aqui em questão não é número de pessoas, o poder próprio deles. É Deus manifestando o poder na vida deles. Se eles deixassem ser usados por Deus e obedecessem. E aí, através desse povo, esse povo de Israel iria abençoar todos os outros povos da terra. Eles seriam um modelo. O povo iria olhar para
Israel fala assim, pô, esse lugar aqui é abençoado por Deus. Esse cara aqui, ó, só prospera, só dá certo as coisas pra ele. Por que será que só dá as coisas certas pra ele? Aí eles iriam ver, iriam descobrir, iriam ver que eles adoravam um único Deus, não se prostravam a outros deuses e obedeciam e andavam nos caminhos de Deus. Bênçãos. Agora vem a sapatada. E aqui, cara, parece que é o dobro, né? Você vai ver, é mais que o dobro de maldições. Você vê a lista de bênçãos é assim, a lista de maldições é assim, mas vamos lá que já já eu vou tentar achar um esquema aqui. Verso 15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Agora vem o inverso. Tudo que ele afirmou que iria acontecer com eles, Moisés falou que ia acontecer com eles de bênção, agora vai inverter tudo nas maldições. E olha só. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. Mas não para aí. Agora vem, né? O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro, ou seja, quente pra caramba. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. Continua. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão, agora inverte, vocês irão a eles por um caminho, e por 7 fugirão. E vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. O Senhor os castigará com as úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas e sarna, males dos quais vocês não poderão curar-se. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira, confusão mental. Ao meio-dia vocês ficarão tateando as voltas como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados, sem que ninguém os salve. Não, mas continua. Verso 30. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará dos seus frutos. O seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não comerá de sua carne. O seu jumento lhe será tirado à força e não lhe será devolvido. As suas ovelhas serão dadas aos inimigos e ninguém as livrará. Os seus filhos e suas filhas serão entregues a outra nação. E os seus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzirem, e vocês sofrerão opressão cruel todos os seus dias. E aqui é interessante, né, no verso 33, né? O povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzirem, que é justamente o que Deus fala do povo de Israel quando eles iriam entrar na terra prometida. Lembrem-se que o que vocês irão comer são plantas que vocês não plantaram, são rios, são cisternas que vocês não cavaram. Lembrando justamente que tudo que estava na terra não era por causa deles. E aqui realmente agora inverte. Agora é os outros povos que iriam comer tudo aquilo que eles tinham produzido. Tudo que o povo de Israel tinha seria de consumo dos inimigos, dos outros. Não seria de nada para eles. Verso 34. Aquilo que seus olhos virem os levará à loucura. O Senhor afligirá os seus joelhos e as suas pernas com feridas dolorosas e incuráveis, que se espalharão sobre vocês desde a sola do pé até o alto da cabeça, tipo Jó. O Senhor os levará, e também o rei que os governar, a uma nação que vocês e seus antepassados nunca conheceram. Lá vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações para onde o Senhor os levar. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão o vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Vocês terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão azeite, porque as azeitonas cairão.
Os seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e das plantações da sua terra. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais, e cada vez mais vocês regredirão. Eles lhes emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Olha como que tudo inverte. Todas essas maldições cairão sobre vocês. Elas os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos para que ele lhes deu. Essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade, então em meio à fome, à sede, nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre seu pescoço até que os tenha destruído. Pesado, verso 49. O Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, presta atenção aqui, uma nação que virá contra vocês, como a águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Ela devorará as crias dos seus animais, as plantações de sua terra, até que vocês sejam destruídos. Ela não lhes deixará cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro de seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela sitiará todas as cidades de sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Sitiará todas as suas cidades em toda a terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Agora vem parte pesadíssima. Verso 53. Por causa do sofrimento que o seu inimigo lhe infligirá durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre, a carne dos filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. Até mesmo um homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do seu irmão, da mulher que ama e dos filhos que sobreviverem, de modo que não dará a nenhum deles nenhum pedaço de carne dos seus filhos que estiver comendo, pois nada lhe sobrará devido aos sofrimentos que seu inimigo lhe infligirá durante o cerco de todas as suas cidades. A mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e gentil que não ousaria encostar no chão a sola do pé, será mesquinha com o marido a quem ama e com o filho e a filha, não lhes dando a placenta do ventre, nem os filhos que gerar. Pois a intenção dela é comê-lo secretamente durante o cerco e no sofrimento que seu inimigo infligirá a vocês em suas cidades. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras dessa lei, escritas neste livro, e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Ele trará sobre vocês todas as temíveis doenças do Egito, e vocês as contrairão. O Senhor também fará vir sobre vocês todo tipo de enfermidade e desgraça, não registradas neste livro da lei, até que sejam destruídos. Ou seja, além de tudo que está aqui, vai acontecer até mais. Coisa que nem está registrado aqui, que Deus nem falou, mas vai acontecer. Vocês que no passado foram tantos quanto as estrelas do céu, ficaram reduzidos a um pequeno número, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus. Assim como foi agradável ao Senhor fazê-los prosperar e aumentar em número, também lhe será agradável arruiná-los e destruí-los. Olha que pesado, vai ser agradável a Deus a destruição desse povo. Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações de um lado ao outro da terra. Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que vocês, seus antepassados, nunca conheceram. No meio daquelas nações vocês não encontrarão repouso, nem mesmo um lugar de descanso para a sola dos pés. Lá o Senhor lhes dará coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar, e alma ansiosa. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão, quem me dera fosse noite, de noite, quem me dera fosse dia, por causa do terror que lhes encherá o coração, e por aquilo que seus olhos verão. O Senhor os enviará de volta ao Egito, ou em navios, ou pelo caminho que eu lhes disse que nunca mais poderiam percorrer. Lá vocês serão postos à venda como escravos e escravas, mas ninguém os comprará. E assim termina o capítulo 28 com um grande... Caraca, né, velho? Tipo assim... Olha o tantico de bênção, entre aspas, o tantico de bênção, e olha o tanto de maldição. Olha quanta coisa, como é descritivo e como é minuciosa a descrição, as descrições das maldições. Porém, se vocês notarem uma coisa muito interessante, eu queria aqui, trazer isso à vista de vocês. Quando a gente lê as bênçãos,
Cara, bênção ali é a bênção, é tudo que ia acontecer tudo de bem. Não teria como descrever mais, ou melhor, sabendo que tudo ia acontecer bem. Mas quando vai falar das maldições, Deus é bem descritivo e ele vai falando de coisas. Mas notem uma coisa. Se nós compararmos com a lista de maldições também lá de Levítico, que é basicamente a mesma lista, e lá, tanto em Levítico quanto aqui, você vai notar uma certa progressão de maldições. Começa primeiro com a terra não produzindo, começa com os filhos seus serão amaldiçoados, não vai mais chover. Aí depois da chuva começa doenças. E aí, tanto em Levítico quanto aqui, em Levítico fica mais claro isso quando nós estudamos isso em Levítico. Que existe a progressão assim, olha, Deus fala assim, se vocês não me obedecerem, vai acontecer isso, 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 isso. Se vocês continuarem não obedecendo, aí vai acontecer isso, isso, isso. E aqui a progressão também continua. Então o que Deus está mostrando aqui vai acontecer. Porém, no momento que vocês decidirem voltar, vocês não precisam chegar até as últimas consequências. E aí ele vai descrevendo as maldições. E qual é a última grande consequência de todas as maldições possíveis? Qual é o ápice das maldições? Ou qual é o ápice da maldição pior que poderia acontecer para esse povo? Que é justamente o que está escrito aqui. No verso 63. Assim como foi agradável ao Senhor fazê-los prosperar e aumentar em número, também lhe será agradável arruiná-los e destruí-los. E aqui, vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. O maior castigo, a maior maldição de todas era eles perderem a posse da terra que tinha sido prometido desde Abraão. O povo só tinha que fazer uma coisa, obedecer. Mas aqui a gente fica pensando, né? Mas Deus é muito... Cara, como é que pode? Né? Deus exige... E se a gente não obedece, aí já acontece tudo de mal. Então é uma coisa meio... sei lá, utilitarista, alguma coisa assim, né? Tipo, faz isso, vai aquilo, ou meio maniqueísta, né? Isso dá bom, isso dá ruim. Mas não, vamos pensar numa coisa aí. Eu queria chamar vocês para esse raciocínio. A bênção, as bênçãos já tinham sido concedidas ao povo. Não era algo que o povo tinha que fazer para eles conseguirem as bênçãos e deixar de fazer e aí as maldições. Não. O povo já tinha sido liberto do Egito. O povo já tinha sido mantido 40 anos no deserto. O povo estava prestes a entrar na Terra Prometida sem eles terem feito nada. Eles só reclamaram os 40 anos do deserto. E mesmo assim, Deus dá o que ele tinha prometido. A bênção é graça. De graça, não existe condição. Nós recebemos, o povo recebeu. A manutenção da bênção vem do resultado de nós olharmos, ou aqui no caso do povo olhar, ver aquilo e adorar a Deus pelo que ele já tinha feito e pelo que Deus é, por amor, não por obrigação, não por formalidade. É a mesma coisa que você casasse com uma pessoa e você casasse ela por mera obrigação. E vivesse as obrigações do matrimônio por mero formalismo. Você está miserável por dentro. Você não ama aquela pessoa. Você está com ela por conveniência. E aquilo vai te corroendo por dentro porque aquilo não é genuíno. Você está fazendo aquilo pela forma. Você está fazendo aquilo só para... Sabe? Não é algo que vem de dentro. O casamento de Deus com o povo já havia acontecido. As bênçãos com o povo já estavam acontecendo. Já estavam prestes a entrar na terra. A bênção já veio de graça. A manutenção dela dependia da resposta do povo a graça de Deus, a bênção que já tinha dado. E simplesmente obedecer a Deus e manter. Não por obediência, por formalismo ou por medo, mas obediência por reconhecer que se Deus está pedindo, é porque Ele quer o melhor. O que a gente já vê, né, e é triste de ver, e aí fica o baita dos spoilers, é que o povo não presta atenção nisso.
Se vocês derem um pulo, por exemplo, eu quero fazer uma comparação aqui rapidinha, né? Eles falando aqui, ele falou, né? Lembra? O pior castigo do povo, pior castigo é eles irem para o exílio, saírem da terra prometida, não habitarem mais a terra que tinha sido prometida para eles. Eles eram um povo nômade desde sempre, eles nunca tiveram um lugar. E aí Deus fala assim, não, eu vou tirar. Isso era o pior medo deles. E aí que ele fala, né? Verso 64, que o Senhor os espalhará pelas nações, ali vocês adorarão outros deuses, no meio daquelas nações vocês não encontrarão repouso, nem lugar para descanso, o Senhor lhes dará coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar. E acontece isso, um baita de spoiler. Se você vê lá em Jeremias, se você quiser abrir, você abre, Jeremias 25, o povo de Israel já estava nos 45 do segundo tempo, já tinha passado ali muito tempo. Eles tinham feito muita cagada, desrespeitado todas as leis de Deus, adorando outros deuses. Jeremias lá avisando que ia dar ruim. O último profeta ali, ó, juntamente com Isaías ali, quase contemporâneos, para avisar que ia dar ruim, que Babilônia ia invadir. Jeremias 25 fala assim, verso 8, Jeremias 25, verso 8, falando dos 70 anos do cativeiro em Babilônia. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e eu os trarei para atacar esta terra e seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente, os farei um objeto de pavor e de zombaria, uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz de candeias. Toda essa terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. E acontece isso, e inclusive, aquela descrição pesada dos pais comendo os próprios filhos porque de fome, porque qual era a estratégia dos povos? Cidades muradas, eles tinham a proteção do muro, mas o que eles faziam? Eles simplesmente cercavam as cidades, não deixava ninguém entrar, ninguém sair, não entrava comércio, não entrava comida, não saía comida. O povo começava a consumir tudo que tinha lá dentro, passava um certo tempo e já não tinha mais o que comer. Matavam eles de fome, e eles se matavam lá dentro. E Jeremias descreve isso também, cara. Você vai lá em Lamentações de Jeremias, você vê as descrições assim pesadas do que o povo fez. E o povo fez exatamente isso no cerco a Jerusalém. Mãe comendo filha, pai comendo filha. Cara, assim, ó, canibalismo. Mano, você imagina o desespero. E acontece exatamente como Deus tinha falado através de Moisés lá, 1000 anos antes. E aí tem um salmo que fala, né, justamente essa parte aqui, em comparação, né, do verso 65 do que lemos hoje. No meio daquelas nações vocês não encontrarão repouso, nem mesmo lugar de descanso. Lá o Senhor lhes dará um coração desesperado, coração exausto. Vocês, alma ansiosa, virão em constante incerteza. Povo triste o tempo todo. Se você for lá em Salmo 137, um salmo super conhecidíssimo, mas se você ainda não conhece, vai conhecer agora. Um salmo escrito, uma canção, um lamento escrito pelo povo de Israel. Não se sabe quem escreveu. Lá na Babilônia. Refletindo justamente o que Deus tinha previsto aqui atrás, se acontecesse a desobediência. Salmo 137 fala assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos nossas harpas, ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti. E não considerar Jerusalém a memória e a alegria. Lembra-te, Senhor, dos Edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritava: arrasem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia destinada à destruição. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que vocês nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Aqui o povo está lamentando, o povo está reagindo exatamente ao que foi previsto aqui em Deuteronômio capítulo 28. Deus é fiel naquilo que ele promete, tanto nas bênçãos quanto nas maldições. Mas Gustavo, Deus castiga, Deus inflige. Eu já tinha comentado isso antes. E eu vou trazer duas perspectivas. E na minha cabeça, as duas perspectivas
casam no mesmo sentido. Primeira perspectiva, que eu já tinha comentado isso. A maldição não é algo causado diretamente por Deus. Como eu disse, a maldição é a ausência de bênção. É quando a gente se coloca fora do cercadinho de proteção. Eu já até falei, né, do guarda-sol, o exemplo do guarda-sol, você está debaixo do guarda-sol, você está na chuva, e você está ali, né, ou você está no sol para não se queimar, você vai debaixo do guarda-sol. Está ali. Se você sair debaixo do guarda-sol, você vai se queimar. Não é porque o guarda-sol quis sair, você que saiu. Essa é uma perspectiva. Nossa vida, se a gente quer olhar para Deus e falar assim, Deus castiga. Eu não acredito que Deus castigue. Não vejo, né, ali, ao longo da palavra, essa vontade de Deus castigar a gente hoje. Se a gente simplesmente sai do cercadinho de proteção dele. Porém, a segunda perspectiva que eu também quero colocar para vocês é: lembrem-se que o povo de Israel era para servir de exemplo. O povo de Israel estava ali sendo lapidado. O povo de Israel estava sendo ali usado para representar tudo que Deus queria instaurar na terra e todos os valores do reino. Para o bem ou para o mal, eles foram escolhidos. E com grandes poderes, grandes responsabilidades. Minha segunda perspectiva, que eu quero apresentar para vocês, é aí, que pode ser realmente que no caso de Israel, como eles eram um povo a ser seguido e ser exemplo, pode ser que Deus realmente tenha diretamente infligido, igual ele infligiu, sei lá, tantas outras vezes, Sodoma e Gomorra, ele mandou destruir Sodoma e Gomorra, como ele mandou o dilúvio, como ele mandou as pragas do Egito no povo do Egito, no faraó e tudo mais. Pode ser que por método, pelo objetivo de ensinar e de usar o povo como um exemplo, talvez também realmente essas maldições Deus tenha colocado e Deus tenha afligido neles. Essas duas perspectivas para mim de maldição são completamente coerentes. Uma, que é a ausência da bênção, quando a gente desobedece, a gente se coloca fora da proteção de Deus. E o segundo, quando Deus quer realmente ensinar algo, trazer de volta para o caminho. E é aí que está o negócio. Eu não vou conseguir falar hoje, porque está nos próximos capítulos, mas, no meio de toda essa desgraça, de toda essa maldição, ainda existe bênção. No meio de tudo isso, essa desgraceira que a gente lê hoje, essa tragédia que aconteceu com o povo de Israel, ainda existe bênção, ainda existe esperança. Deus não deixa um beco sem saída, Deus não desampare, Deus não deixa de cumprir suas promessas. Mas isso nós iremos ver nos próximos capítulos. Por hoje nós encerramos, vamos fazer uma oração e aí a gente despede daqui. Oremos. Pai amado e querido, nós agradecemos muito pela leitura de hoje, uma leitura difícil, Pai. Difícil de ler e ver que o Senhor até se agradaria da desolação do povo. Mas, Pai, quando eu leio isso, eu vejo tudo isso que nós discutimos hoje. Primeiro, que todas as bênçãos já tinham sido concedidas para o povo. Eles já tinham sido libertos do Egito, eles já tinham sido mantidos durante 40 anos no deserto. A terra prometida estava às portas, eles entrariam de qualquer jeito. A graça já tinha sido concedida. Eles não tiveram que fazer nada, eles foram escolhidos a dedo por Deus e simplesmente Deus resolveu abençoá-los. Agora a manutenção da bênção, Pai, caberia à obediência. Caso eles não obedecessem, aconteceriam as maldições. E nós lemos aqui um rol enorme, tenso de maldições, Pai. E vimos que o Senhor realmente estava ali querendo ensinar eles algo da sua santidade, a santidade da tua lei, que com adoração não se brinca. E o Senhor queria deixar isso muito bem claro para o povo de Israel, para eles servirem de exemplo para isso, Pai. Mas como nós veremos, Pai, mais para frente, que mesmo o povo se desvia completamente, mesmo ali existia a esperança, mesmo ali existia a graça, Pai. Que a gente não perca isso de vista, Pai.
Se existe alguém aqui que está ouvindo hoje, bora ler a Bíblia, acha que foi longe demais, que só tem acontecido tragédia na vida. Pai, coloque no coração dessa pessoa que ninguém foi longe demais, que o Senhor não possa alcançá-lo e que seu amor não possa abraçá-lo de volta. Quando a gente lê das bênçãos e das maldições aqui, era destinado ao povo de Israel. Essas maldições pesadas eram com o povo de Israel, porque o povo de Israel era para servir de exemplo. Isso não significa que essas maldições estão em vigor hoje, mas significa sim que o Senhor ainda quer a nossa obediência, Pai. Que o Senhor deseja que a gente seja fiel a Ti, não por obrigação, mas por amor, pelo que o Senhor já fez, pela morte do Senhor na cruz, pelo Senhor ter dado a sua vida por nós, Pai. Isso tem que nos gerar gratidão, tem que gerar amor, e esse amor tem que ser traduzido em obediência. Pai, que a gente possa entender isso. Se existe alguém aqui, Pai, hoje brigando com esse sentimento, tentar entender toda essa coerência, né? Já um Deus tão pesado do Antigo Testamento, para um Deus tão amoroso no Novo Testamento, Pai. Faz que essa pessoa entenda que mesmo aqui nessas maldições ainda existe graça. E existe esperança. E existe um propósito. Abençoe a todos que estão aqui acompanhando o Bora Ler a Bíblia, Pai. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo, os que estão acompanhando a gravação. Abençoe todas as famílias e amigos que estão aqui representados. Nos dê uma ótima noite de descanso, Pai, com as suas bênçãos e com a sua proteção. Perdoe também os nossos pecados e faltas. Tudo isso nós pedimos e agradecemos. Por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Valeu, gente. Queria agradecer a presença de todos vocês. É isso, olha. Se você está vendo isso aqui pela primeira vez, saiba que nós fazemos isso todos os dias, de segunda a sexta, das 8h30 às 9 da noite. Sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9 da manhã, todos os dias, lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje foi Deuteronômio 28, amanhã será Deuteronômio 29, um baita de um capítulo, diga-se de passagem. E assim por diante. Então, se é a primeira vez que está entrando, você está mais convidada, mais convidado a retornar. Me adiciona como seu contato aqui no Clubhouse, aqui no Instagram. Ativa o sino de notificações do meu perfil para ser notificado toda vez que eu iniciar a live. Pra você não perder nenhuma live ao vivo aqui e tal. Caso você perca o ao vivo, nós temos o nosso canal no YouTube e o nosso podcast no Spotify para vocês também não perderem nada. Não subi o episódio de ontem ainda no Spotify, mas dá um tempinho que entre hoje e amanhã eu subo o Deuteronômio 27 e o de hoje, Deuteronômio 28. Beleza, gente? Um grande beijo, um abraço para vocês. E até amanhã com o Bora Ler a Bíblia, Deuteronômio capítulo 29. Um grande beijo, um abraço para vocês. Valeus e falou!